Olá, eu sou o Thiago, esse é o Monte Bravo Cast, o podcast da Monte Bravo. Estamos aqui hoje, 21 de outubro de 2024, com Alexandre Matias, e ele vai falar um pouco mais sobre o resumo da semana, que você também pode encontrar no nosso informe semanal. Matias, o que temos para essa semana? Olha, as últimas semanas têm sido relativamente leves em dados. A gente teve na semana passada uma série de dados sobre a economia chinesa, a inflação um pouquinho mais baixa do que esperado, a atividade marginalmente melhor, mas nada muito relevante do ponto de vista de conformação do cenário. Nos Estados Unidos também teve uma série de dados, a atividade um pouquinho mais forte, mas, de novo, nada que tenha alterado substancialmente a percepção do quadro global. O que a gente tem hoje, fazendo um grande resumo, é a China divulgando uma sequência de medidas de estímulo para a economia. Isso aí vai ter um efeito cumulativo e vai manter o crescimento da economia chinesa muito perto de 5%. Não é um crescimento explosivo, mas também não tem um risco de uma queda muito pronunciada nos próximos um ano e meio. Então você cria aqui um primeiro pilar de apoio ao preço das commodities e às moedas dos países emergentes. E nos Estados Unidos, uma economia que você vai tendo um pouso suave. O mercado já chegou a ter medo de uma recessão há um pouco mais de um mês, agora está achando que a economia nem sequer está aterrissando, mas é normal, né? Os dados vão flutuando. O Fed parece convicto de continuar fazendo os cortes de 25 pontos em 25 pontos. A gente acha que é esse o cenário, uma sequência de 6 cortes de 25, levando a taxa básica para 3,5%. E essa é uma segunda perna, mais importante ainda, para criar um pano de fundo muito favorável para os ativos de risco ao longo dos próximos 3 meses, 6 meses, depois da virada do ano. Um espaço para um rally de ativos de risco parece bem definido. No entanto, a gente tem 3 fatores de risco importantes, né? 2 no âmbito global e 1 no âmbito doméstico. No âmbito global, a gente ainda está esperando pela resposta de Israel ao ataque de mísseis do Irã. Isso é um fator de tensão. Parece que, nesse momento, o risco de ter um ataque para instalações nucleares ou de infraestrutura petrolífera parece menor, mas a gente tem que aguardar o desfecho. E o tema mais importante no mercado global, que começa a fazer preço, é a eleição nos Estados Unidos. No dia 5 de novembro, os Estados Unidos vão votar e, mais recentemente, os ativos que têm ganho com a vitória do Trump estão subindo forte. Então, a gente está vendo Bitcoin subindo forte, talvez o ativo mais marcante, né? Nas casas de aposta, o Trump ganhou uma liderança em torno de 55%, 60% de chance. No entanto, nas pesquisas eleitorais, o resultado permanece absolutamente empatado, né? Muito difícil dizer quem vai ganhar a partir das pesquisas. O Wall Street Journal trouxe uma reportagem dizendo que essa alta do Trump nas casas de aposta poderia ser uma estratégia de campanha, com os apoiadores do Trump fazendo apostas na vitória dele mesmo para criar um fato de mídia e criar esse ruído todo, e faz sentido porque seria um custo baixo. De qualquer forma, a gente tem que monitorar, o resultado está em aberto. Vai ser importante monitorar não só o resultado da eleição, mas como vai ficar a conformação do Congresso. Se o partido que ganhar, ganha as 2 casas ou uma casa só. O mercado prefere muito um Congresso dividido, porque limita um pouco o extremismo de qualquer um dos eventuais ganhadores da eleição. Vindo aqui para o Brasil, a gente continua num ambiente em que o risco fiscal continua fazendo muito preço, né? O governo, a semana passada, o ministro Haddad veiculou a ideia de um ajuste fiscal mais estrutural, com medidas de redução de despesa, abordando algumas despesas que crescem com uma velocidade acima das receitas, o que é uma boa coisa. Mas, ao mesmo tempo, a gente teve uma série de notícias que são do lado oposto, né? O presidente Lula continua falando de isentar do imposto de renda quem ganha até R$5.000, numa estratégia um tanto quanto populista para tentar ganhar votos da classe média, mas isso tem um custo da ordem de 50 a 100 bilhões, dependendo do desenho da isenção. Teve uma medida de mudar a legislação com relação às empresas estatais, que eventualmente pode liberar um gasto maior. E enquanto o ministro Haddad está falando de uma medida de ajuste em torno de 30 a 50 bilhões. Então a gente já está numa situação complexa do ponto de vista fiscal, e as notícias que vêm adicionam complexidade e incerteza, e isso prejudica o preço dos ativos. É por isso que o dólar está subindo, é por isso que a curva de juros está subindo. Então a gente tem um ambiente tenso aqui em relação a tudo isso. Qual é a expectativa para os próximos 15 dias e pegando aqui a abertura dos últimos 2 meses do ano e da virada do ano, primeiro trimestre do ano que vem? A eleição vai acontecer no dia 5,
A gente acha que até o dia 5 de novembro, por coincidência, a gente vai ter provavelmente uma definição da reação de Israel com relação ao ataque de mísseis do Irã. E também se espera que o governo do Brasil detalhe as medidas fiscais nas próximas 2 semanas. Então é muito provável que a gente entre no último bimestre do ano com um quadro mais definido, e aí os fundamentos que são favoráveis devem fazer mais preço, trazendo o câmbio para uma faixa de 5,20, 5,30, propiciando um fechamento da curva de juros, propiciando uma alta do Ibovespa. A gente continua nesse cenário, ainda que a gente tenha 3 fatores de risco que realmente são um pouco indeterminados. De novo, a guerra no Golfo, a eleição nos Estados Unidos e as medidas fiscais aqui no Brasil. Muito bom. Esse foi o Monte Bravo Cast com o resumo da semana com o Alexandre Matias, que é o nosso head de análises. Se você quiser saber um pouco mais das informações que ele comentou aqui, é só entrar no nosso site www.montebravo.com.br ou também nas redes sociais, onde você pode ver o nosso informe semanal. Muito obrigado, boa semana e ótimos negócios!